Salve, salve, investidor! Como é que você está? Nesse vídeo a gente vai tratar a respeito da Caixa Seguridade, que eu já venho falando há algum tempo sobre ela, especialmente abaixo dos R$ 14 até o momento da gravação desse vídeo. Ela reportou seu resultado do segundo trimestre e o legal da parte de seguradora é que a gente consegue ter uma noção prévia do que esperar da empresa, porque ela é obrigada a publicar periodicamente, a SUSEP, o seu resultado mensal. Claro, existe um delay, mas ainda assim a gente sabe mais ou menos o que esperar. De tal modo que eu já esperava um bom resultado de Caixa de Seguridade. E não à toa, o resultado veio bom. Lucro líquido, R$ 1 bilhão. Crescimento de mais de 35% em relação ao mesmo período do ano passado. No semestre, a empresa está crescendo seu lucro líquido a uma taxa de mais de 20%. E sabe por que isso é incrível? Deixa eu explicar uma coisa. Essa é uma empresa com payout muito elevado. Tá vendo aqui o payout atual? Mais de 90%. Isso pode ser um problema para o crescimento do lucro líquido. Por quê? Porque quanto mais a empresa retém dinheiro no caixa, presume-se que ela, desde que ostente um alto ROI, e a empresa ostenta, já que ela cresceu seu ROI em quase 10%, fechando aqui o trimestre com um ROI de quase 70%. Quanto maior o ROI, o melhor a se fazer é que a empresa retenha mais dinheiro, aumente o seu índice de retenção de lucro e ostente um payout inferior. Porque assim, a ideia é que ela consiga multiplicar mais dinheiro para o acionista. Sabe por quê? Porque se ela entrega 90% do lucro, eu te pergunto o seguinte: quanto que você acha que consegue gerar de lucro a partir do dividendo distribuído? Ah, Luan, pelo menos a Selic, né? Selic líquida, uns 13%? Tá, beleza. Agora eu te pergunto, se a empresa só distribuísse a metade do lucro, 50%. E aí, ela com ROI, vamos pegar aí vamos colocar para baixo, né? 60%, que foi o ano passado, tá? 60%. Então 60 vezes 50, que seria a retenção do lucro, eu teria incríveis, sabe quanto? 30%. 30. Essa seria a expectativa, é uma expectativa, não é certeza de nada, de crescimento do lucro por ação, ou do lucro líquido, melhor dizendo. Cara, eu gostaria que essa empresa retivesse pelo menos a metade do lucro. Mas é uma empresa que serve para remunerar acionistas, especialmente porque a Caixa Econômica quer os dividendos dessa empresa. Então ela distribui grande parte, de tal modo que, na prática, o que a gente pode esperar? Uma retenção só de 10% do lucro, vezes um atual ROI bastante elevado de 70% aproximadamente. Então a gente está falando de 7% de lucro por ação apresentando crescimento. Ou seja, um CAGR provável de 7% ao ano. Só que a gente está recebendo muito dividendo, então a gente tem que considerar o dividendo também. E esse dividendo está aqui em 8,75. Será que é isso no preço atual? Olha, a conta é simples. A empresa deve reportar pelo menos 4 bi de lucro. Se eu aplicar a taxa de 92% de payout, a gente está falando de 3,68, 3,7, porque é um pouco mais de 4 bi de lucro. Então, esse é o dividendo total. E aí eu divido pelo número de ações, que é 3 bi de ações. Então, eu estou falando de pelo menos 1,23 por ação de dividendos, só dividendos. As seguradoras pagam só dividendos. E a empresa vem pagando de forma trimestral, melhorando ainda mais o fluxo de caixa. Então, se eu dividir esse número por 13,50, até vou jogar um pouco para cima aqui, eu estou falando de 9%. Eu tenho 9% de dividendo em relação ao meu custo médio. O meu é bem menor, é uma das maiores posições da minha carteira, deixe para os membros da comunidade de formação Mirai Investing. E ainda eu tenho um crescimento potencial do lucro líquido da ordem de 7%. Então não espere que isso aqui se mantenha por muito tempo. Crescimento de 20%, loucura isso aqui. Se você contar com isso, você vai colocar o valuation lá para cima. Então qual seria um valuation adequado aqui? Ó, ela está negociando a 9, 10 vezes lucro, só que ela pode entregar um retorno maior. Só em dividendo ela já consegue entregar isso aqui, fora o crescimento do LPA. Então ela está com desconto. Mas, descontando o fluxo de caixa, se eu considerar o quanto a NTNB está remunerando, IPCA mais 7,30, o que dá 12,5%, e eu descontar um crescimento de apenas 3% na perpetuidade, eu estou falando de uma taxa de desconto de 9,5%. De tal modo que, se a empresa vai lucrar mais de 4 bi, eu estou falando que a empresa deveria valer pelo menos 42 bilhões de reais. 42 bilhões. Quanto que ela está valendo agora? 40 bilhões. Então, por isso meu preço teto é 14. Por quê? Eu sei que eu estou comprando abaixo do valor intrínseco de forma conservadora até os 14. Só que tem aqui pontos negativos nesse resultado. Por exemplo, a alta dependência do resultado financeiro. Veja aqui, o resultado financeiro, que é o resultado que ela obtém a partir das suas aplicações financeiras, apresentou um crescimento de 30,6%. Alto crescimento. Um dos motivos
a elevação da taxa Selic, agora em 15% ao ano. Só que o resultado financeiro representou 32,3% do lucro líquido, praticamente um terço do lucro resultado financeiro. Então, muito do resultado da Caixa e desse crescimento todo vem do resultado financeiro, de tal modo que, e quando a Selic começar a cair, será que ela vai lucrar tanto? A resposta é, isso é incerto, mas sabemos que quando a taxa de juros está menor, o pessoal busca mais os bancos, pega mais crédito, faz financiamento, e aí a empresa ganha mais com prêmios, então ela compensa isso com uma maior expectativa de emissão de prêmios. E aí, indo aqui no detalhe do resultado financeiro, a gente vê que hoje, basicamente, a empresa tem 50% do seu portfólio em pós-fixado, então tem alta dependência da Selic. 32% é pré-fixado, então tem ganhos potenciais de marcação a mercado com a queda do juro. O yield médio da carteira subiu para 12,5%, quase 95% do CDI. É um bom yield, ela carrega aí por um longo período. Ela ganhou mais com comissionamento, reduziu sinistralidade por conta do ano passado. Ela só teve queda em seguro prestamista. Foi a única linha ali do resultado que teve queda. No total, mais de 20% de elevação de resultado. Então, resultado muito bom, mas já era para o mercado ter precificado. Por outro lado, o mercado bateu no papel nesse ano. A ação, até agora, caindo 6,66%. E o que eu tenho notado nesse segundo trimestre até então, eu acompanho com os membros da comunidade FMI o reporte de resultados das empresas que eu mais acompanho, eu tenho notado que o resultado das empresas sem dívida ou as seguradoras tem crescido. Agora, resultado de empresas com dívida ou cíclicas tem caído. Então essa é a chave no Brasil, já que a gente passa por períodos longos de taxa de juros elevada. Focar em empresas mais óbvias, mais fáceis de entender e que conseguem se proteger desse cenário. E a Caixa Econômica Seguridade é o tipo de empresa ideal para essa proteção. E por ser uma empresa bastante sólida, você não necessita de tanta margem de segurança quanto outras empresas para aportes. É claro que o negócio de seguros é um negócio essencialmente de commodity. Claro, são serviços financeiros. Não há grande diferença de um serviço financeiro prestado por um banco ou outro, uma seguradora ou outra. Mas qual que é a vantagem competitiva? Os canais de distribuição e, entre aspas, a venda casada, que é os produtos serem embutidos nos produtos bancários que são distribuídos na Caixa Econômica e no Banco do Brasil, no caso da BB Seguridade. Então essa é a vantagem, que tem se mostrado de fato uma vantagem nos resultados. Sendo que aqui na comunidade eu trago em vídeos semanais as operações que eu venho fazendo, o acompanhamento da minha carteira, vídeos de empresas em específico, que eu não trago publicamente, e relatórios de análise. Eu sou CNPI, então eu trago relatórios de análise aqui. Fiz da Multiplan, fiz do Itaú, vou trazer um por semana para os membros da comunidade, só das melhores empresas da Bolsa. E obviamente a Caixa Seguridade estará aqui, para que você tenha uma análise mais clara do que significa investir na Caixa Seguridade. E ainda, o meu treinamento Formação Mira Investing. Conheça a comunidade FMI, é uma assinatura que cabe no seu bolso, você pode cancelar a qualquer momento. O link vai estar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. E não fique tão apegado a múltiplo elevado. PVP de 3, viu? Esse PL está abaixo da média histórica do Ibovespa e a gente segue num ciclo de baixa do Ibovespa. Então não fique excessivamente apegado a isso. O só fato de ter uma taxa de juro de 15% e uma NTNB de quase 13%, isso já mostra que a esmagadora maioria das empresas está descontado. Então foco no ciclo. O ciclo é muito mais importante, nos lembra Howard Marks, do que simplesmente olhar individualmente para os múltiplos de uma empresa. Você paga por qualidade, é só não pagar caro demais por excelentes negócios. Comprar abaixo do valor intrínseco. O tamanho da margem de segurança vai depender do nível de previsibilidade dos resultados futuros daquele negócio. Eu considero Caixa Seguridade um negócio com uma relativa boa previsibilidade do lucro. Lembrando que o crescimento potencial da empresa é baixo, considerando esse alto nível de payout. Não se engane. Ainda assim, eu vejo hoje a ação negociando abaixo do valor intrínseco. Inclusive agora, ela está subindo pós publicação desse resultado. Veja que o mercado é irracional, porque se os resultados já são publicados parcialmente, já deveria estar no preço. Então veja, a irracionalidade está aqui. Não acredite demais nos conceitos de eficiência de mercado, que vem da teoria moderna do portfólio, da escola de Chicago de economia. Senão você vai se enganar. E de novo, conheça a comunidade Formação Mira Invest no link aqui embaixo e eu te vejo num próximo vídeo.